Pra ele. Mas esse negócio da fita, até para contextualizar o pessoal, isso aí começou a ficar assim por conta do Jamie Foxx que ofereceu aquela grana, né? Ele chegou a oferecer o quê? $200 mil na época, Sim. que dava R$1 milhão, né? Isso. Mais ou menos. Se alguém mostrasse para ele uma fita, entregasse na mão dele essa fita. Porque, por exemplo, o médico lá de Varginha, nesse período ele nunca tinha falado dessa fita? Nunca tinha falado. Então, Não, e no caso do Ítalo também, ele teve muito cuidado em não chamar de extraterrestre. Ele falava que era uma criatura, que ele falou que não conseguia entender direito. Até porque ele falou que ele não viu a fita mesmo. Ele viu uma câmera filmando a tela. Foi uma coisa assim. Então, né, ele não... Mas ele falou que era uma coisa estranha, que realmente não parecia ser humano. Mas até para o pessoal entender, então a história que tem é o seguinte: capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela estava com problema. E essa cirurgia foi filmada. É isso. Isso. E teria sido no hospital regional de Varginha. E aí aparece. Aí quem Porque a estaria história na é que foi uma cena ali? confusão imensa, porque a polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Até um bicho. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram. Aí levaram para o hospital para alguém arrumar aquilo, né? Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que tinha Aí um o cheiro exército, muito forte. A história seria que o exército falou: meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda que falam. Porque a polícia e a bombeira não sabiam o que fazer com aquilo e levaram para o hospital regional. E aí o exército chegou lá, já estava lá, o exército tomou a conta e falou assim: bom, tá ferida, agora se vira aí. Já estava lá mesmo, né? Isso, então, aí essa cirurgia, ela supostamente teria sido filmada Sim. e teriam pessoas ali. Teriam que representantes do exército. Não, só nessa fita, só médicos. Só médicos. Só médicos. É. Teria mais de O uma exército fita. teria tomado conta depois. Ah, tá. E Mas aí, nesse pelos momento- médicos que aparecem, a gente aí teria a. Seria um momento em que eles conseguiram, os médicos tinham câmeras, no momento que eles conseguiram a brecha para conseguir filmar aquilo muito rapidamente, entendeu? Entendi. É uma das coisas que eles falam que por que não divulgam a fita, porque tinha pessoas assim que não queriam essa exposição. Falam até que o Badam Palhares estava envolvido, Sim. né? Então eles Tá, mas aí que tá. O Badan é a outra parte da história. Porque o Badan falam que ele foi fazer a autópsia na criatura. Isso, né? falam isso. E aí, na hora que ele foi fazer, viu que a criatura estava viva, porque pensaram que ela estava morta, não é? Essa história do Badan Sim. é por esse lado, né? Sim. Mas o Badan aí foi lá em Campinas. Isso. Né? Mas o que falam do Badan é que teria sido uma autópsia. Aí esse negócio de Isso. vivo ou morto, aí já tem uma polêmica, né? Tá. O tradicional é que seria uma autópsia. Tem lá a criatura, faz a Beleza. autópsia para entender ali, tirar órgão, entender como é que ela é construída. Basicamente seria isso. Tá. Agora, se tá vivo ou não, tem uma polêmica aí, cada um diz uma versão. Aí já começam Aí a já aumentar, escalonando. né? Entendi. Vai Não. escalonando. Não, entendi. Porque. Vamos lá, já que nós estamos falando do caso de Varginha, depois a gente fala da Operação Prata um pouco. Vamos falar só alguns casos assim, depois a gente entra na parte de ontem e tudo. Para vocês, o que foi? Para você, Rony, o que você acha que é? Você já estudou bastante Varginha, Sim. já teve lá Pra e mim, tudo? assim, já para mim não tem a quantidade de testemunhas que você tem no caso e testemunhas que são médicos, são militares. Tem militares que as fitas estão guardadas até hoje. Tem lá Marco Antônio Petit, o Pacatini, o pessoal tem as fitas, está guardado. E o acordo era, olha, se as Forças Armadas tentarem ameaçar esses militares, a gente solta. Como não Mas isso houve... aí seriam fitas o quê? De entrevista Das entrevistas dele? deles. Das entrevistas. Mostrando o rosto, mostrando os tá. documentos, os militares. Essas fitas Tá. existem. Assim como existem dos bombeiros também, alguns policiais militares que falam, etc. Mas essa aí não teriam criatura, não teria nada. Não, Seria só só os entrevista testemunhos. com os Isso. testemunhos com os. E tá. aí, quando os militares falecerem, se as famílias permitirem, esses vídeos serão divulgados. Tem esse acordo aí. Então, e aí tem essas fitas. Tem pessoas muito influentes, esses médicos de Varginha muito influentes. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi para Varginha. Ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos. E tem isso escrito no livro dele. Ele teve acesso aos médicos, conta exatamente a história da criatura ferida. Tem essa questão do Ítalo, que para mim não faz sentido nenhum um cara vir depois de todo esse tempo para inventar uma história que para mim... E todo mundo atacou o cara. Não pensem que o pessoal acreditou nele, não. Todo mundo atacando, então isso afeta a credibilidade do cara. Entendi. Pode estar até perdendo consulta por causa disso. E pra mim não tem por que ele tá mentindo. As meninas, a mãe das meninas falando que ela sofreu ameaça, que foi gente na casa delas oferecer dinheiro e ela não aceitou. Também é um ponto. Então você vai juntando todos esses pontos e pra mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter sido toda montada e uma conspiração pra montar isso. Pra mim não faz sentido. Eu Então, tenho uma por isso. teoria. Agora, realmente, pra mim, faltam as evidências. Falta documento do governo, falta as fitas, falta a gente vir a público falar que esse caso é real.
Então, assim, acho que falta isso, obviamente. Mas os documentos, eles existem. Vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, O Exército, ele chegou a fazer uma investigação ali. Pra você ter uma ideia, eu conheço muito a lei de acesso à informação, já consegui muita coisa, inclusive documentos de OVNI na Amazônia, da Polícia Federal, de tudo. E eu tentei muita coisa de Varginha. Não os documentos em si, eu tentei documentos para chegar nos documentos, para tentar chegar nos documentos. Certo. Listas telefônicas, contas de luz, de cartas, naquela época. E todos esses subprodutos de evidências, eles foram destruídos. Caramba. Eles falam, naquele tempo, cada documento tem um tempo de guarda, naquele tempo não tinha lei de acesso à informação, destruir. E teve os documentos que tiveram sigilo prorrogado, né? Isso aí já é um mito, né? É um mito? Não existe, assim, pela lei de acesso à informação, você tem que, as Forças Armadas, todo órgão público, né? Todo ano tem que publicar o rol de informações classificadas. E você tem que falar, essas aqui são ultra secretas, essas são secretas, essas são... Sigilosas, né? Que seriam as classificações, né? Tá. E aí você pega a lei dessa informação e pergunta para eles, nesse rol que vocês publicaram aí, de informações que ainda são ultra-secretas, que foram prorrogadas, etc. Tem alguma informação ali de Varginha ou algum outro caso desses? Eles falam, não tem. Então, assim, será que eles estão mentindo? Entendi. Porque a versão oficial é que não existe. Então, assim, não há nenhuma pronunciamento oficial de que realmente existe algo de Varginha, Operação Plata, que seja classificado, está numa gaveta e ninguém tem acesso. Eu vi um papo uma Criou-se vez... esse mito, né? Eu vi um papo uma vez que, tipo... Pra mim faz sentido, mas não preenche todas as lacunas desse mistério. Que é que a criatura, na verdade, seria uma criança com hidrocefalia. Que aí os médicos trataram daquele negócio, filmaram a criança e tal, e fizeram piada. E por isso que eles não queriam falar sobre o assunto e nem ver o nome deles envolvido em nada sobre isso, porque poderia pegar muito mal. Né? Então eu vi uma conversa sobre isso daí, que na verdade a criatura, entre aspas, seria na verdade uma criança com hidrocefalia, e por isso que toda a cautela para falar esse assunto, medo de se expor e ser acusado de, vocês estavam mexendo com uma criança e ficar chamando ela de ET, não sei o quê. Eu escutei esse papo. Mas não preenche essa lacuna, por exemplo, do movimento dos militares, dessas coisas todas envolvidas. Por que militares iam estar envolvidos por conta de um caso envolvendo uma criança com hidrocefalia? Não faria sentido. E uma coisa estranha, né? A gente vê que desde o começo as meninas falavam do cheiro, né? Sim. Que é um cheiro que elas falam meio de enxofre, de amônia, que na verdade muita gente que já viu outras coisas fala que é um cheiro de carne podre, um cheiro de podre, né? Quando tivesse algo estragado mesmo. E aí o médico que fez o raio-x, aí ele não viu a criatura. Os militares trouxeram ela num saco que ele falou, ele não pôde abrir e fez o raio-x dali. Ele fala que o setor ficou ali 2 semanas sem poder abrir por causa do cheiro. Entendi. Então essas coisinhas, você vai começando a pegar esses depoimentos e juntando, e realmente forma algo lógico. Entendeu? Assim, Tem também o testemunho do senhor lá que viu a nave caindo, né? Então, aí é um casal. Aí a nave, pra mim, vou ser sincero, pra mim é muito frágil a questão de nave. Tá. Porque, assim, existe um paradigma que tem um ser, esse ser tem que ser extraterrestre, ele tem que ter vindo de algum lugar no cosmos, e tem que ter uma nave. E aí o pessoal completa, vai arrumar uma nave. Então ele vai arrumar um depoimento. E vai pra ter a alinhando nave. a narrativa, né? Pode até passar de uma nave ali, tem vários casos de nave, de testemunhas, que não necessariamente está ligado aos seres, pode ser na mesma época. Às vezes os seres estão monitorando outros seres que estão aqui, entendeu? É que o pessoal quer formar essa narrativa extraterrestre e vai força a barra. Então tem um casal que viu a nave, que também é muito simples, para mim não tem por que ter mentido. E tem um cara que viu os destroços. Então a nave se acidentou. Então, assim, você não tem cruzamento de testemunho. Porque eu vi o testemunho do senhor que viu a nave caindo, né? Ela tava com fumacinha saindo, tinha um furo, era um casal. Era um casal. Muito simples, do interior. Aí ele vai no bar, não é essa a história? Aí ele fala, caramba, vocês não viram? Acabou de cair um avião. Ele fala no começo que era um avião, né? Não era isso? A história então, é essa, aí o cara que viu que falou isso. O cara que viu os destroços. Mas assim, esse cara que viu os destroços não viu essa mesma nave no céu, caindo. Ele já viu algo no chão que ele fala. Então você não tem como cruzar, entendeu? Você tem 3 pessoas falando coisas distintas e que você quer estabelecer uma relação lógica. E aí depois que você não tem existe. as criaturas. Aí depois tem as criaturas. Tá. Então o pessoal tenta estabelecer uma relação lógica que pra mim não existe. Que seriam mais de uma criatura, né? Tem a criatura que as meninas viram, uma criatura que apareceu, acho que num zoológico, né? Tem a que o bombeiro capturou, que estava sendo apedrejada. Isso. Tem outra que a polícia estava procurando já, porque sabia, tocar no rádio, falou, procura esse animal aí. Falaram Que iam animal. atropelar, né? E aí quase atropelaram. Isso. Aí o cara foi arranhado, etc. Então tem várias. Tem um que o exército teria tirado, viu no mato. Aí já estava o exército, já estava no local. O exército chega depois, né? Primeiro é a polícia, bombeiro, primeiro fica uma coisa local ali. Tem um animal aí, um animal estranho na área. Por isso que foi bombeiro, né?
e depois veio o exército. Então tem esses casos de múltiplas. Mas assim, pra mim, se você pegar a criatura de Varginha, é o que eu sempre falo. Se você pegar o que o governo dos Estados Unidos discute hoje, tem lá o coronel chamado Carnell. O coronel Carnell mostrou na Fundação Sol que ela é. Inclusive, vou estar lá na Califórnia semana que vem, fui convidado, muito orgulho, na Fundação Sol, que é patrocinada por Stanford. Legal. Pelo Gary Nolan, que foi candidato ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele teve um caso quando era criança com seres, e por isso que ele gosta do assunto. E ele patrocina esse evento e vai ter semana que vem. Eu vou estar lá, vão ser políticos, militares, cientistas discutindo como fazer a revelação. Esse é o... E aí, nesse caso da Fundação Sol, né, ele discutindo isso, o que acontece? Por que eu falei da Fundação Sol? Volta. Mas, enfim, tem o Carnell. O Carnell, que faz parte da Fundação Sol, ele exibiu um quadro no último ano, no simpósio, em que ele mostrou que é um documento do governo que ele discute as possíveis origens para o fenômeno. Extraterrestre é uma pontinha lá pequenininha. Você tem a interdimensional, você tem múltiplas realidades, teoria das cordas, você tem um monte de coisa ali prosaica, explicações prosaicas, explicações naturais. Você tem explicações metafísicas ou religiosas. Então você tem um quadro inteiro de possibilidades. Dentro dessa, você tem um ramo que é de criaturas que têm olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Entendi. Que não é só Varginha. Se você pegar qualquer história de lobisomem, entrevistei várias pessoas quando eu fui para Colares fazer o documentário da Operação Prato, eu entrevistei várias pessoas que falam que é um lobisomem. E falam que é olho vermelho e cheiro de enxofre. Você pega no Ceará, eu fui no Ceará, estava tendo mutilação de porco, tinha um ser com cara de cavalo, que ele falou, e olho vermelho e cheiro de enxofre. Então você tem e Varginha era uma ranzinha, ou um réptil, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Então você tem uma gama de casos em que você tem seres bestiais, que são humanoides misturados com animais, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Entendi. E não necessariamente esses seres estão vindo de uma nave, as pessoas fazem essa associação. Tá. Podem estar vindo num portal, sei lá, tem múltiplas hipóteses. Então, essa relação lógica de Varginha é que eu não concordo. E também falam que essa criatura seria um tanto animalesca, né? Ela arranha, ela tem um comportamento que não parece ser... Primitiva, estava agachado, como se fosse um bicho. Tanto que o pessoal falou que era um animal. A criatura que os meninos viram estava agachada, em defesa ali. Aquele cara do podcast Paranormal... Grande Zé Graça. Isso, ele disse que assistiu a fita, né? E ele falou... Qual fita? A do ET A fita? É. Ah, ele viu? É o canal Paranormal. Ah, não é o Paranormal Experience, não, né? Não sei se é esse. Eu sei que tem Paranormal no nome. E ele falou que viu a fita. E na descrição dele... ele falou que viu parte da fita. E na descrição que ele deu, que até viralizou aí nas redes sociais, ela tinha tipo como se fosse uns pelos nas costas, sabe? E tinha garras em vez de mãos. Então ele falou que era uma coisa que ia mais pro animalesco do que pro humanoide. Pelo menos naquele recorte que ele viu. E todos esses casos de pessoas do interior que veem esses seres, inclusive tem casos desses que são seres fazendo mutilações de animais, o chupacabra é um desses. O chupacabra tem olhos vermelhos e é também um humanoide com características animalescas. Então é mais um caso que você junta esses todos, que para mim pode ser um outro ramo. Será que não são os pets, né? De seres mais inteligentes que estão aqui fazendo alguma atividade? Manda eles primeiro, né? É. Vamos passear ali na terra. Né? Uma coisa assim, né? Entendi.